Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem também. Você tá me ouvindo bem? Tô. Então tá Você tá bom. me ouvindo bem? Tá Tô. enxergando bem? Tudo bem. Então tá. Aqui também tá tudo certo. Tá bom. Vá, vou esperar mais um pouquinho, daí a gente já começa, pode ser? Uhum, pode sim. As pessoas estão Aí, entrando, né? a Stephanie falou que não ia conseguir estar aqui porque ela tá na estrada, mas ela já deu um oizinho. Já deu um jeitinho de estar, né, dona É, Stephanie? Já colocou outra pessoa para dirigir? meu pai, boa noite, pai. Ah, que legal, boa noite. Meu pai, minha mãe e minha irmã são os meus cúmplices, não perdem uma. Olha só, são seus fãs. São, número um. Que legal. Você estava na clínica hoje? Estava. Cheguei agora há pouquinho. Não faz muito tempo. Ah, uma pessoa ligando, já parou de ligar. Oi, pessoal. Pessoal, hoje eu vou começar, pode ser, Val? Uhum, pode. Pode sim. Acho que já deu uns minutinhos, né? Fica à vontade. Uhum. Deixa eu só. Acho que eu não vou conseguir pegar aqui a sua apresentação. Então, o que eu for Uhum, lembrando, você vai me corrigindo o que faltar, tá bom? combinado. Pessoal, eu chamei a Val aqui para a gente estar complementando a live da semana passada. Uma não vai fazer diferença se você assistiu uma e não assistiu a outra. Por quê? Porque uma eu vou falar de maternidade, uma eu falei de maternidade, e a de hoje eu vou falar sobre as crianças. Mas elas se complementam, né? E aí o que que acontece? Por que que eu decidi fazer essa live separada? Porque as mães precisam de um tempo para ela, assim como as mães precisam de um tempo para entender os seus filhos também. E aí, a Val foi indicada pela Taena, que é a psicóloga da semana passada, para estar falando sobre comportamentos difíceis. Às vezes, pode ser que vocês ouçam eu falar comportamentos inadequados, mas nem sempre eles são inadequados, tá? Aí, só para vocês entenderem que o difícil e o inadequado é diferente, mas vocês vão ouvir eu falando talvez. A Val, ela se formou na Unishow também, na faculdade em que eu faço hoje. Em 2006. Não, 2015. 15? Gente, até eu 16? esqueci. Aham, aham. Até eu esqueci, acho que sim, É. 2015, isso mesmo. E hoje ela é especialista em análise do comportamento. Ela é sócia na clínica do Núcleo Compass, que é o mesmo da Tena, elas trabalham juntas. E ela tem um. É um foco para criança ou você também atende pais, também atende adolescente? No Núcleo Compass, o atendimento, né, falando um pouquinho sobre crianças, a gente atende as crianças na idade precoce do desenvolvimento, ou até mesmo um pouquinho maiores, mas o nosso foco principal é o desenvolvimento infantil, na idade precoce. Então, a gente tem acho que 95% do nosso público são crianças, né, de 0 a 6 anos, agora elas já estão crescendo. Mas a gente também atende adolescentes, adultos, né, com diversas queixas. Temos alguns parceiros que atendem conosco também. E especificamente sobre as crianças, a gente faz um trabalho um pouquinho mais abrangente, né, que é atendendo as crianças, os pais das crianças, as famílias das crianças, as escolas. Então, o nosso foco está bem direcionado na intervenção precoce, mas tudo que abrange, né, essa intervenção, não só a criança, as coisinhas de fora também, né? Aham. E aí, lá no núcleo vocês são não só psicólogos, né? Vocês também têm TO, tem fono, Sim, pelo que temos eu vejo por aí. fisioterapeuta.
Aham. Fisioterapia, nutrição. A gente também tá com algumas especialidades aí para começar, mas atuando hoje somos em psicólogos, fonos, TOs, fisioterapeuta e nutricionista. E aí a gente faz uma intervenção transdisciplinar, que é um pouquinho diferente, né, da multidisciplinar, da interdisciplinar. Na transdisciplinar, além dos profissionais atenderem uma mesma criança e se comunicarem, esses profissionais também estão orientados pela mesma ciência que é a análise do comportamento aplicada. Legal. Uhum. Muitos pais vão conhecer aí por ABA, né? Que é a Uhum. sigla para a expressão em inglês. Pessoal, então essa é a Val. O currículo dela é bem extenso. Eu costumo chamar as pessoas que vêm com um currículo enorme. Inclusive, hoje eu estava conversando com a professora Rosângela, que também fez uma live comigo há um tempo, e ela te mandou um beijo. E é Ah, muito saudades, engraçado. Rosângela! E é muito engraçado que eu vou chamando alunos e professores, e aí eles vão se conhecendo e se reencontrando. É muito legal É poder produzir isso maravilhosa também, essa. né? Aham, é muito legal essa experiência de poder rever os professores e vê-los como colegas de trabalho hoje em dia. Isso é muito legal mesmo. Sim, sim. Bom, então eu começo falando por que eu escolhi esse tema, né? Uhum, Primeiro de tudo, não muito difícil, porque eu tenho um filho. E tendo um filho em tempos de pandemia, vieram os comportamentos difíceis. Por que comportamentos difíceis? Parece, não foi um estudo científico que fizeram, mas pelo meu pequeno núcleo, meu pequeno público do Instagram, que me ajuda sempre, disseram que as crianças mudaram o comportamento. E aí eu questionei, mudou para melhor ou mudou para pior? E a maioria me disse que mudou para pior. E eu tô dentro desse time de que os comportamentos realmente mudaram. E entre aspas, para pior. Mas por que para pior? Porque começou a demandar muito mais da gente. A demanda de ser mãe ficou muito mais cansativa. E na por quê? pandemia, né? Na pandemia, nesse período Uhum, de pandemia, eu acabei ficando em casa. Então, toda a dedicação do Arthur sobrecarregou em cima de mim. Porque antes eu uhum. trabalhava, fazia faculdade, tudo. E agora eu fico em casa 24 horas com o neném. Que não é muito nenê, porque já tem 2 anos. Eu vi fotos dele, ele é muito lindo. Obrigada. E aí, o que que acontece? Eu tenho percebido que as birras aumentaram. Então, assim, às vezes o Arthur Henrique se joga no chão. Ele não quer uma coisa, ele não quer aquela coisa. E eu tenho que me virar nos 30 da cambalhotas imortais para conseguir reverter a ideia daquilo que ele não quer. O Arthur não tem comportamento de agressividade, mas algumas mães me relataram que tem crianças, que têm filhos que estão tendo esses comportamentos. Então, juntando tudo isso, eu falei: bom, eu preciso trazer alguém para me ajudar e ajudar as outras mães que estão aí assistindo a gente. E a Tayana me indicou você para a gente estar fazendo essa live. Então, a partir de agora, nos ensine tudo que você tem para falar. Ah, obrigada pelo convite, Duda, e pela confiança. Agradeço também, né, a confiança aí de quem está assistindo e espero que seja bem produtivo mesmo. Bom, inicialmente eu acho que é muito interessante sobre a nomenclatura, né, pela qual a gente decidiu colocar, né, Duda, a divulgação sobre a live de hoje, né? Então, nós temos visto, eu acredito, né, que se tem pais assistindo também, muitos pais perguntam sobre comportamentos inadequados, né? E a gente vê muita live, muitos conteúdos sobre comportamentos inadequados. E quando nós pensamos em falar sobre comportamentos difíceis, nós não pensamos apenas em comportamentos que são considerados inadequados pela nossa sociedade, né? Nós pensamos em alguns comportamentos que também são difíceis para quem? Para os pais, para os familiares, para quem está junto, mas também para a criança. Porque tem muitos comportamentos que são difíceis para a criança, que não são tão perceptíveis, né, talvez pelo adulto, ou não são reconhecidos pelo adulto como comportamentos inadequados, né, mas que também são comportamentos difíceis e que a gente vai tentar explanar um pouquinho aqui hoje. Eu acho que abrange tudo isso, né, também o que é difícil para a criança.
Sim, com certeza. Isso. Assim, tratando-se de comportamentos difíceis, sobre que comportamentos nós estamos falando, né? Eu acredito que é muito importante nós citarmos, né, Duda, eu acho que teve até umas caixinhas que você fez nos stories, eu acho que são bem importantes. A gente poderia começar falando sobre que comportamentos difíceis são esses, né? Uhum. Eu pensei em vários que os pais trazem como demanda, né? Já assim, pensando em alguns exemplos da clínica, né? Exemplos do nosso dia a dia, exemplos bem gerais, né? Exemplos que acontecem muitas vezes em escolas também. Mas assim, esses comportamentos em si seriam comportamentos de tristeza, né? Que muitas vezes os pais nomeiam esses comportamentos como comportamentos de tristeza, de birra. Então, na nossa sociedade, nós temos muitas nomenclaturas para esses comportamentos. Já já eu explico um pouquinho melhor como que a análise do comportamento enxerga isso. Mas assim, os protestos, desmotivação da criança, né? Então, acho que nós queremos falar um pouquinho sobre tudo isso de uma forma mais abrangente, mas eu acho que seria bem legal você mencionar algumas coisas que foram aparecendo, né, nas caixinhas de pergunta, que eu achei muito bacana. Lá na primeira caixinha que eu abri, eu perguntava sobre. Era uma imagem de um menininho que tava. Ele se jogou no chão do mercado. E aí, Certo. e aí eu perguntei assim, para quem via aquela imagem, o que ela pensava. E eu, assim, fazendo um parênteses, eu preferi colocar o que elas pensam, porque a gente vê muitas vezes algumas pessoas comentando com a mãe aquilo que ela acha que deve ser feito. Então eu preferi colocar só o pensar para a gente deixar bem fechadinho que a mãe sabe o que precisa ser feito, né? Então, Uhum. nas opções que eu coloquei, vou tentar lembrar de cabeça, porque eu tinha anotado tudo. Mas era Ah, assim, poxa vida, eu vou te ajudando. é isso. No que você pensa, era essa criança não tem educação, essa mãe não vai chamar a atenção dessa criança. E todas eu também tomei o cuidado para colocar outros. Só que no outros, eu também abri uma caixinha pedindo para as pessoas comentarem. Mas, coincidentemente, as pessoas não vieram comentar sobre o que outro ela pensa. E isso até me deu uma indagação. Se você coloca como outro e não expõe o tipo de outro, fica difícil para a gente também saber trabalhar com esses outros comportamentos, né? Então a gente precisa que seja muito claro aquilo que você pensa, daquilo que você age, né? Uhum. E aí, isso foram o que pensava. E aí, quando tem a mãe, eu coloquei se você agacha e conversa, se você puxa a criança e sai com ela, e também a opção de outra. E nessa da birra, que eu coloquei como birra, o que mais evidenciou, o que mais foi votado foi para quem vê pensando que a mãe não dá a devida educação para essa criança. E para a Uhum. mãe, ela costuma agachar e conversar com a criança. Sim, e olha só que interessante, Duda, quando nós falamos sobre esses comportamentos que nós estamos aqui dizendo, né? Birra, é agressividade, é sono, é fome, Uhum. todas essas descrições sobre esses comportamentos, a análise do comportamento ela traz de uma forma bastante cuidadosa, né? Então, para quem quer saber um pouquinho mais especificamente sobre a análise do comportamento, eu vou citar brevemente como que a análise do comportamento vê esses comportamentos que estão acontecendo ali com a criança. Uhum. Então, nós sempre falamos para os pais ou para os professores que estão nos conhecendo ou que estão começando uma caminhada conosco agora, de que nós precisamos entender a função do comportamento da criança. Né? Pouco me adianta alguém dizer para mim, olha, a minha criança tem um comportamento de birra e eu preciso que isso cesse. E Uhum. aí, para o analista do comportamento, o que eu acho muito legal é que, e aí eu preciso puxar uma sardinha para análise do comportamento nesse sentido, porque a gente é muito humilde a ponto de dizer, olha, eu não sei do que essa pessoa está falando, eu preciso de uma descrição mais fidedigna.
Então, é muito importante lembrar que para análise do comportamento, essa nomenclatura que nós escolhemos culturalmente para o comportamento em questão, ela não nos ajuda a entender o que é que o comportamento é. Então, o meu filho tem um comportamento de birra, e aí, muitas vezes, os pais vão se deparar com um profissional analista do comportamento que vai te perguntar, bom, pai, ok, então, em que condições esse comportamento acontece, em que momentos, o que acontecia antes desse comportamento acontecer, ou seja, o que motivou esse comportamento a acontecer, quais foram as consequências imediatas, né, com as quais a criança entrou em contato depois que iniciou esse processo, né, esse comportamento, essa resposta, como nós chamamos. Então, é necessário que nós façamos a compreensão, né, da função desse comportamento, porque muitas vezes a mesma criança que se joga no chão por um motivo de obter a atenção dos pais, também se joga no chão por um protesto, por contrariar uma decisão dos pais, ou muitas vezes até mesmo por fazer um pedido, né? De repente não consegue fazer um pedido de uma forma qualitativa, também emite esse comportamento. Exato. Então é importante nós pensarmos que um mesmo comportamento ele pode ter diversas funções. E é dependendo da função que eu vou elencar qual é a conduta que eu vou tomar para aquele comportamento e não pela sua topografia. Não é toda vez que ele se joga no chão que eu vou fazer determinada coisa. As pessoas muitas vezes costumam usar erroneamente o sentido da expressão extinção, da análise do comportamento, né? Isso é uma coisa muito delicada. Primeiro que fazer extinção não é algo que você sai fazendo extinção por aí, né? Você precisa garantir que a criança tem outra condição de se comportar, de conseguir, né, executar aquela comunicação, para que depois, sim, isso possa fazer parte do processo, né? Mas a gente sempre vai ensinar repertório na expectativa daquele outro repertório diminuir de frequência, né? Então, não é porque a criança se joga no chão que você vai executar sempre a conduta de não dar atenção para essa criança, né? Isso é muito relativo à função do comportamento. Então, isso que você está falando por exemplo, quando eu coloco o outro, eu peço para essa pessoa que sinalizou o outro fazer a discriminação desse comportamento que ela entende que seja melhor para aquela imagem que ela viu. E nem sempre o comportamento de se jogar no chão, que é o que a gente está conversando agora, significa a mesma coisa para, por exemplo, o Arthur se joga no chão por um motivo A, assim como o João pelo B, o Francisco pelo C. Só que às vezes o Arthur ele pode se jogar no chão pelo motivo do B e do C. Só que tudo vai depender. Então é muito difícil a gente colocar tudo dentro de uma caixinha e falar assim, é isso, né? Então, quando eu abro as enquetes para vocês, é para eu me basear no que está acontecendo para vocês e eu conseguir trazer para vocês de uma forma mais esmiuçada do que é melhor ou mais adequado para ser feito. E é isso que a Val está falando. Não dá para a gente, sem a discriminação, colocar e falar assim, olha, é isso, faça isso. Né? Porque as pessoas, quando conversam com o psicólogo, acham que a gente tem resposta para tudo e nem sempre não, né? Sim, eu até estava dizendo em uma live da qual participei ontem, que quando a gente vai dar uma orientação para um pai, para um professor, essa orientação não pode nem ser uma receita de bolo e nem uma receita de médico. Então, ela não pode ser uma receita de bolo à medida que você vai entender que existe um passo a passo, e é esse passo a passo que deve ser seguido porque ele já estava ali presente, né? Já estava ali planejado para toda vez que uma criança emite tal comportamento. Então, a análise do comportamento, ela não trabalha assim, né? E uma outra questão é que também não pode ser uma receita de médico. Então, eu não posso descrever algo para um pai, para um professor, sem dizer para ele do que se trata isso, né? Ele precisa compreender o porquê ele está agindo daquela forma para que faça sentido para ele, e aí sim vai fazer sentido para a criança. Se eu saio de uma orientação de pais, entendendo que toda vez que a criança emite determinado comportamento, eu preciso agir de uma determinada forma, eu não vou discriminar se aquela situação pela qual a criança está passando realmente faz sentido para aquela conduta, né, que eu estou criando. Então, assim, muitas vezes a criança pode emitir um comportamento para obter a atenção dos pais, e aí os pais, né, foram orientados a agir de determinada forma, e depois que os pais passam a agir dessa forma, talvez esse mesmo comportamento, essa mesma resposta da criança ganhe uma outra função.
E se o pai não entendeu por que que ele estava agindo daquela forma, ele continua aplicando a mesma consequência e aí ele pode passar a reforçar imensamente essa outra função do comportamento. Sim. E aí vem uma pergunta. Como saber o que que o meu filho tá querendo naquela birra, naquele dia? Como que eu faço para fazer esse filtro e saber como me portar diante aquele comportamento? Uhum. Para responder à sua dúvida, Duda, eu vou fazer só um link anterior, que é para falar sobre função, né, de comportamento. Bom, pensamos assim, os pais muitas vezes descrevem os comportamentos das crianças como disfuncionais. Os Uhum. pais, professores ou mesmo profissionais, né? Pode ser até um analista do comportamento, às vezes se pega fazendo isso. Uhum. Então, esse comportamento da criança é disfuncional, esse comportamento da criança não exerce a função, né, que precisaria exercer. E aí eu gostaria de lembrar que nenhum comportamento pode ser considerado disfuncional. Porque por princípios básicos da análise do comportamento, nós já entendemos que o comportamento ele só se mantém acontecendo porque ele tem uma função. Exato. Pode não ter a função que você imagina que a criança deseja, né? A função pela qual você imagina que a criança está buscando obter algo. Então, talvez pode parecer não funcional porque você imagina que a resposta adequada seria emitir um pedido vocal, por exemplo. Né? E muitas vezes a criança sabe falar, ela sabe se expressar, ela sabe falar, tá doendo, não quero, quero água. Mas em muitas vezes a criança, por alguma questão do ambiente ou alguma questão interna dela que a gente não tem acesso, de repente começa a chorar. E aí, num impulso, eu posso chegar até essa criança e dizer, filho, o que você quer? Você quer água, né? Você quer um papá? Tá tudo bem? Então, quando eu venho até essa criança e oferto coisas, né, eu estou dando uma atenção de acolher essa criança e de ofertar coisas das quais ela pode precisar. Então, o comportamento de chorar, ele não é disfuncional. Ele é altamente funcional, ele funciona, né? Funcional quer dizer que funciona para alguma coisa, né? Funcional quer dizer especificamente que existe alguma função no ambiente para a qual aquele comportamento está sendo totalmente validado, senão ele não continuaria acontecendo. Essa é a ideia, né, inicialmente. Então, entendendo que todo comportamento tem função, eu precisaria buscar a função desse comportamento, né? Pelos olhos da análise do comportamento, nós precisaríamos buscar a função. E qual é o caminho, né, para encontrar a função daquele comportamento ou os porquês, né, desse comportamento? Então, eu preciso identificar em que momento a criança começou a chorar, em que momento a criança começou a se isolar no quarto, né? Em que momento a criança começou a deixar de comer, né? Em que momento a criança começou a bater. E aí a gente pode pensar em qualquer um dos exemplos com os quais eu me deparo no dia a dia, né? Tanto você, quanto outros pais, quanto outros terapeutas também. Então, em que momento a criança começou a dar aquelas respostas, né? O que acontecia antes dessas respostas? Qual a possível necessidade que existia no ambiente para que essa resposta fosse emitida? Fiz toda essa análise, também é importante entender o que acontece logo depois do comportamento da criança. Seja, né, numa análise molar ou molecular, como nós chamamos, né, uma análise mais ampla, uma análise mais minuciosa. Então, o que acontece logo depois da resposta da criança? Ou o que historicamente, geralmente acontece depois que a criança chora? Então, sabendo de todos esses dados, que a analista do comportamento consegue te ajudar a entender que função esse comportamento tem. E aí, entendendo a função, isso não serve somente para a descrição. Entender a função de um comportamento é justamente atuar sobre esse comportamento de alguma forma, certo? Então, se um comportamento tem uma função de fuga de demanda, né? Eu estou dando ali a tarefa da escola hoje em dia, ela é um exemplo ótimo, né? Porque no início da pandemia, eu acho até que as crianças aceitavam bem, sabe, a tarefa da escola. E aí depois isso foi ficando um saco, né? Imagina, o pior momento do meu dia é fazendo a tarefa, porque eu não tenho motivação por ver os meus amigos, por ver o professor, por ser melhor do que alguém dentro da sala de aula, né? Então a ausência da sala de aula fez muita diferença na vida das crianças. E chega um momento que elas não estão mais
tão animadas para fazer as tarefas da escola, até mesmo os pais, né, têm todo o direito de não estarem tão animados, né, porque isso já tem um tempo e eles estão aí cheios de outras funções, como vocês disseram, né, na semana passada, quantas funções os pais não adquiriram aí com esse período de pandemia, né? Né? Professor, terapeuta, eu me lembro bem de você falando isso. É tudo. Tudo, exato, um médico. Às vezes eu me viro Então, até dinossauro. Cada dia um bicho diferente. cavalo é típico, né? Tá Esse sempre aí eu sou virando. craque. Então é isso, Duda. A ideia é que se entenda a função do comportamento da criança e depois de se entender a função, interpretar essa função e conseguir agir sobre esse comportamento a depender da sua função. Então, é isso que eu ia dizer mesmo. Você dá uma demanda para a criança começa a chorar. Se você levantou a conduta com alguém que, você precisa parar de dar atenção quando a criança chora, nesse momento ela vai continuar se esquivando da demanda, e aí tá super funcional para ela chorar. Aí, poxa, mas eu tô fazendo o que eu vi lá numa live, o que eu vi lá em um vídeo que era para fazer e não tá funcionando. Talvez porque para o seu caso específico não seja adequado aquela conduta, né? Uhum. Então, assim, eu tenho que entender. O meu filho começou a chorar porque ele não quer comer. Eu tenho que entender que ele começou a chorar quando eu ofereci a comida. Então, daí é o primeiro passo. O momento em que ele começou a emitir aquele comportamento difícil. Fiz a compreensão disso. E aí eu venho para as demandas em que eu tenho que fazer interação com ele de questionar o que que foi, o que que aconteceu, o que você precisa, por que que você não quer. E eu acho que entrando nesse contexto, é até importante a gente falar sobre a validação também, né? Uhum. Porque quando a gente fala sobre a esquiva da criança, deixa a criança lá, ou deixa ela aí chorando, deixa, enfim, afastada, a gente, de certa forma, assim, é um pouco do que eu vejo agora enquanto mãe, tá? Uhum, Eu uhum. eu desvalorizo o sentimento do meu filho. E aí, acho que a gente até chegou a conversar. A gente vai acabar criando com essa criança, vai acabar lidando é, com um tipo de criança que não vai saber se pedir depois. Eu acho que, na verdade, a gente estava conversando sobre isso quando eu coloquei a opção de engolir o choro, né? É. E aí eu acho que era na birra, inclusive, em que uma das opções era pedir para a criança engolir o choro. E quando a gente pede para a criança engolir o choro, a gente faz com que ela perca a oportunidade de pedir. Vai, me Uhum. ajuda. Sim, nós estávamos comentando o quanto isso pode ter um impacto negativo na vida da criança, né? E aí eu acho que eu retomo de novo o tema da nossa live, né, que é sobre comportamentos difíceis, porque quando nós falamos de comportamentos difíceis, nós também precisamos pensar na criança. O que é que não está fácil para ela, né? O que é que está difícil para ela? E é muito natural, eu até consigo compreender, assim, poxa, nós estamos em um momento complicado, onde eu tenho que fazer muito mais deveres e tarefas de casa, por exemplo. Então, é natural que eu, adulto, entenda que o ambiente precisa ficar ok, para que eu possa desenvolver essas tarefas. E muitas vezes os comportamentos das crianças não colaboram para que o meu ambiente esteja ok, tranquilo, para eu desenvolver as minhas tarefas. E aí a primeira intenção que vem é a de modificar o comportamento da criança, né? Então, por isso que eu sempre gosto de chamar para, antes de qualquer coisa, compreender o porquê, né? Os porquês. Por que o comportamento da criança está sendo feito daquela forma? Será que essa criança já tentou fazer isso de outras formas e fui eu quem não percebi? E aí, quando a gente fala, né, a criança começa a chorar e eu digo para ela, engole o choro. A gente está ensinando para a criança o quê? Que ela não pode chorar, que ela não pode se expressar, né? E aí nós vamos, talvez, colher as consequências futuras de ter um adulto que não se expressa, de ter um adulto que não se impõe, de ter um adulto que tem dificuldades de expressar as suas opiniões, né? De tanto que ele foi polido. Tá relacionado até à coragem, né? A coragem, exatamente. E nós precisamos lembrar também o que a análise do comportamento fala sobre os efeitos da punição, né? Então, quando eu digo, olha, engole o choro, geralmente eu não estou falando isso de uma forma amigável, né?
Eu estou inserindo aí uma operação difícil para a criança lidar, né? Um estímulo que nós chamamos de aversivo. E aí, depois da inserção desse estímulo aversivo, a ideia é que esse comportamento da criança passe a deixar de ocorrer, digamos, né? Então, ele diminuir de probabilidade. Só que os problemas, né, um dos grandes efeitos ruins da punição é que ela só acontece na presença do punidor, né? Então, isso para quando existe um bater, quando existe, né, um dar uma bronca, ficar muito bravo com a criança. Então, nem sempre essas ações que culturalmente nós olhamos, né, e aprendemos aí talvez ao longo da nossa história, que funcionavam, né, para se educar crianças, nem sempre essas ações são as melhores. E não são as melhores porque, o psicólogo não gosta que bate, né? Eu já ouvi muito isso. Eu vou falar aqui para você, mas o psicólogo não gosta que bate, né? Não é isso, é que de fato não funciona, né? Quando você vira as costas, né, aquele comportamento ainda está ali, e aí o que nós ensinamos para essa criança? E aí eu volto de novo a dizer o quanto o nosso olhar também precisa estar voltado à criança e não apenas à necessidade do adulto, né? E é claro, né, você falou inicialmente sobre o comportamento de alimentar-se. No comportamento de alimentar-se, é muito, muito necessário que eu olhe também para a criança nesse aspecto. Por quê? Eu preciso entender por que é que ela não está se alimentando, né? Existe uma preferência, essa criança fala, eu consigo entender dela por que isso não está acontecendo, eu consigo trocar uma ideia com ela para explicar por que é importante se alimentar, ao invés de empurrar a comida nela e dizer, olha, você tem que comer, né? Então é bastante importante se colocar mesmo no lugar da criança para diversas situações. E quando você fala isso, me dá um gancho para o segundo momento em que eu abri as enquetes, que era a de culpa. Só que eu coloquei a culpa, gente, entre aspas, de propósito. Porque quando eu falo em culpa, não significa, de primeiro momento, direcionado que a culpa é da criança ou da mãe. Pode ser que a culpa exista, como pode ser que a culpa não existe. E aí a gente estava conversando sobre isso e eu acho que você tem uma resposta bem boa para dar. Porque, por incrível que pareça, eu abri 3 caixinhas. Se a birra, a agressividade e o uso excessivo de celular era culpa da criança ou era culpa da mãe. E todas as caixinhas deram que a maior culpa era da mãe. E aí o que me vem a pensar do porquê ser da mãe? Aí me vieram comentários do tipo, é a mãe que dá o celular. Na caixinha anterior dos testes que eu abri da enquete, a maioria das mães dão um celular para a criança para fazerem as suas coisas. Então, ela dá uma atividade extra para a criança para poder conseguir fazer as suas demandas. E aí, o que acontecia? Nessas 3 em que a maior culpa foi dada para a mãe, porque ela dá o celular, porque ela não educa o seu filho e aí deixa o filho bater, ou porque ela não segura o filho para fazer birra no mercado. E aí o que entra? Na resposta que você me deu sobre a culpa ser da interação. Porque é exatamente isso que você falou, não existe uma punição sem um punidor, né? Então não vai existir um comportamento se alguém não estiver reforçando esse comportamento. Então, daí eu acho que você pode falar um pouquinho sobre essa culpa da interação. E é isso aí, Duda, é isso mesmo. A ideia é que não existe nunca apenas Bom, vou usar algumas nomenclaturas que a análise do comportamento propõe. Não existe nunca só um falante e nunca só um ouvinte. Existem sempre os dois, né? É com esse pré-requisito que nós expressamos de que existe comportamento verbal, ou seja, a comunicação. Então, se a comunicação só pode existir com 2 componentes e nós entendemos que as ações de um indivíduo são o produto de tudo que ele viveu na sua história de vida relacionado ao ambiente atual, nós entendemos que uma criança não se comporta no vácuo e a mãe também não se comporta no vácuo. Essa criança só se comporta porque existe um ambiente para que essa criança se comporte e as ações da mãe também são
impactadas pelo ambiente no qual essa mãe está. Então, do mesmo jeito que nós precisamos olhar para a criança quando falamos de comportamentos difíceis e nos perguntar que comportamentos são difíceis para elas também, nós também precisamos olhar para esses pais e se perguntar que comportamentos são difíceis para eles também, né? Então, foi muito legal você levantar essa questão, Duda, porque eu acho que os pais já se culpam demais, né? Os pais já se culpam o suficiente para ainda expressarem que todo comportamento problemático, né, todo comportamento difícil, né, tem uma origem na culpa que vem dos pais. Porque já parou para perceber que a gente fala muito mais em culpa ou responsabilidade sobre o comportamento quando ele é um comportamento difícil. Dificilmente nós culpamos alguém por um comportamento de aprendizagem, por um comportamento de vitória, né, um comportamento... E nem só a culpa, muitas vezes a gente nem elogia, né? Não é só de uma forma negativa, é de uma forma positiva também, se tem essa ausência. Mas eu acho que aí, a mais disso, entra uma questão... Não cheguei a estudar a fundo, mas eu acho que é uma questão cultural também, né? O quanto a gente está acostumado a sempre olhar o outro de uma forma inferior, a fazer essas críticas, a fazer essas cobranças, que era também muito do que eu e a Tayana estava falando, quantas pessoas cobram que a gente sejam boas e às vezes a gente não precisa ser boas. Assim como as crianças nem sempre precisam emitir comportamentos que a gente considera como positivos, elas também têm dias ruins, né? Então eu acho que do que você está falando também é importante a gente fazer esse acréscimo para compreender que as crianças também têm esses sentimentos de dias ruins, dias tristes, né? Sim, exatamente. Nós até falávamos, né, quando estávamos pensando na live, sobre crianças que têm apresentado grandes repertórios de tristeza nesse momento em que a gente está vivendo, né? Então, quantas crianças assim têm se expressado, se isolado? Quando a criança fala, né, eu quero ir para a escola, eu quero ver os meus amigos, é necessário que nós adultos, nesse momento, possamos olhar para isso e pensar o que mais eu posso fazer por essa criança que está sofrendo, né? Talvez para ela o maior sofrimento da vida dela foi esse momento que nós estamos vivendo, até para alguns adultos, né? Imagina para a criança, porque a criança você percebe que quase todos os vínculos que ela tinha foram abruptamente rompidos, né? Exato, então ela tem um repertório comportamental muito inferior ao nosso para lidar com problemas. E aí é necessário que olhemos para isso também como um comportamento difícil e algo que pode estar, né, muito ligado a um sentimento da criança. Aqui eu vou usar uma linguagem bem simples porque pessoas que entendem de análise do comportamento podem estar assistindo, pessoas que não compreendem também podem estar assistindo, né, porque não entraram em contato com a análise do comportamento mesmo. Então, eu vou usar os termos para falar sobre comportamento de tristeza, comportamento de desânimo, crianças que podem estar desmotivadas, né, a executar as atividades de casa, da escola. E por que esse comportamento está acontecendo, né? O que eu, como pai, posso fazer de diferente para animar essa criança? Bom, o que de fato, né, então nós podemos fazer de diferente? É interessante nesse momento que você percebe que o filho está triste, está se isolando, está desmotivado, não quer sair do celular, não quer sair do quarto, e ele consegue, né, especialmente para crianças que conseguem se expressar sobre como estão se sentindo, é interessante que se crie uma rotina, né, e que essa rotina possa ter até mesmo alguns suspenses nesse momento de pandemia, né? Então, o que seria um suspense? Sei lá, olha, filho, no final de semana nós vamos brincar de cabana, né? Já que eu não posso sair de casa, imagina, né? No final de semana a gente vai brincar de cabana. Então, existe uma expectativa, né? Existe uma ideia motivadora para que a criança queira o final de semana. Porque percebe que tudo virou final de semana. A única obrigação que eles têm hoje é estudar. E aí a gente quer ainda que estudar seja motivador, né? Se nós não criarmos um ambiente para isso, a criança tem menos probabilidade de resposta de estudo. E aí é interessante, né, pensar que, de fato, se existe uma culpa, voltando na culpa, né? Se existe uma culpa pelo desinteresse, essa culpa está no ambiente, está na relação, está em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo.
É isso que eu disse mesmo, ninguém age no vácuo, né? Sim. E o que que você pensa sobre chantagem? Porque eu tenho acompanhado algumas mães assim. Se você fizer a tarefa do dia, então mais tarde você vai poder andar de bicicleta. Ah, se você fizer comer, a mamãe deixa você usar o celular. Como que a gente faz? Porque é assim, não sei se é para todas ou para a grande maioria, mas eu acho que a gente já tá tão cansada que às vezes o uso da chantagem acaba sendo eficiente porque a criança topa. Então ela vai me dar duas folgas, né, para eu conseguir exercer aquilo. Então, para que ela coma e depois que eu consiga separar a roupa, por exemplo. Ou que ela faça Uhum. tarefa e a professora não me mande mensagem mais uma vez. Como que a gente faz para trabalhar essa questão da chantagem? Ela é funcional, ela é eficiente ou ela vai trazer alguns prejuízos para a gente? Olha, isso tudo depende muito da resposta da criança, né? Aí eu volto para aquela ideia de nós avaliarmos a função. E agora, talvez a função dos dois comportamentos, do comportamento da criança e do comportamento do pai, né? Uhum. Porque muitas vezes nós nos apegamos também a analisar a função do comportamento só da criança, ou Uhum. analisar a função do comportamento só do pai. Então, precisamos analisar a função do comportamento de ambos, né? Se a criança não está estudando, por exemplo, o que é que motiva essa criança a estudar? Ah, mas nada mais motiva. Eu já falei para minha criança que os amiguinhos vão fazer a tarefa e ele não vai fazer. Isso não é motivador. Dizer que o trabalho dele vai ficar lindo e que a gente vai mandar para a professora não é mais motivador. Eu já gastei essas fichas também. Então, muitas vezes os pais partem para essa questão da chantagem, né? Então, olha, se você fizer a tarefa toda bem bonito, depois a gente vai tomar um sorvete, por exemplo, né? Depois nós vamos comer uma coisa diferente, né? Então, depende muito da resposta que essa criança vai nos dar. Porque se a criança passa a responder apenas em situações de chantagem, aí a gente pode imaginar que o pai está construindo algo que não vai ser fácil para ele mesmo lidar depois, né? Mas se ele percebe que ao invés de chantagem, ele está, na verdade, criando uma motivação, e que em outros momentos onde essa motivação não acontece, onde essa motivação não existe, a criança também dá algumas respostas, ela não deixa de responder porque essa motivação não está presente, aí a gente precisa, né, verificar se esse comportamento passa a acontecer também em outras situações, pode ser interessante, se tornou um motivador. Agora, se isso se torna os chamados SDs, né, que a gente fala, um estímulo discriminativo, só na base da chantagem é que a criança se comporta. Aí a gente precisa tomar um cuidado, né? Um cuidado porque logo o pai não vai ser mais criativo o suficiente para criar condições desse tipo e logo a criança vai aprender a fazer tudo por troca, né? Eu acho que no quarto mês de quarentena que a gente tá, eu acho que os pais já não estão mais criativos. Né? Eu acho que no começo estava tudo bem, bem legal, né? Até assim, eu acho que a internet tem nos ajudado muito nesse sentido, porque tem muitos Instagrams, tem muitos perfis no Facebook, até grupos, né, de pais, professores, onde estão sendo disponibilizados muitos materiais legais, né, para estimular a criança. É interessante que o pai entenda, né, qual é a proposta da escola para aquele ano escolar que a criança está. Então, assim, entendeu a proposta? O que eu preciso motivar na minha criança? Principalmente quando a criança é pequenininha, às vezes não vai vir da escola um material pronto sobre toda a estimulação que você precisa dar para o seu filho. E aí você precisa buscar, né? Bom, então, para a idade do meu filho, o que ele precisa estar vivendo nesse momento? Precisa estar se expondo a texturas, por exemplo, né? Que crianças pequenininhas. Como que eu exponho meu filho a texturas? Eu vou, busco na internet, tem várias coisas interessantes para eu fazer. E aí, hoje eu faço isso, amanhã eu faço outra coisa, depois de amanhã eu já não quero produzir, acabo repetindo, logo isso não está mais interessante para a criança, que era novidade já não é mais. É E aí a gente exatamente precisa voltar a isso. fazer análise funcional. Você fez um comentário em que você falou, ai, filho, mas vamos fazer porque o seu coleguinha tá fazendo, ou vamos fazer porque, enfim, fazendo comparações. E a Thay, ela comentou aqui. Comparação é um tiro no pé, geralmente, para as crianças e para todos. E eu acho que é exatamente isso que vocês duas estão falando. Chantagem, comparação, achar que a culpa é de um, achar que é culpa do outro. Eu posso usar a palavra disfuncional?
Ou ainda Depende. não? Depende, Esse porque psicólogo do depende fica difícil. o analista do comportamento é o bicho mais chato que tem, né? Porque tudo depende. Nem vou falar que eu escolhi essa abordagem. Então, assim, se você faz isso e funciona, né, acaba sendo funcional. Mas se com Sim, o tempo não funciona mais, aí você pode usar sem medo o termo disfuncional. sim. Então, gente, Porque a até gente você vai parar de fazer, né? Se não tem. funciona, você vai desistir. E a desistência é o que quer, é o maior motivo para dizer que é Uhum. disfuncional, né? Que não funcionou e agora precisamos arrumar outras estratégias, né? Sim. Então, é pensando nisso, gente, que a proposta de trazer sobre comportamentos difíceis é para vocês entenderem que eu acho que são alguns pilares bem importantes quando a gente fala de comportamento difícil. Primeiro é você, eu vou falar assim por mim, é você compreender e validar a ideia do teu filho. O porquê que o meu filho está fazendo isso. Se Uhum. você anula, você vem trazendo todas aquelas questões que a Val comentou sobre. Ela não vai ter. Ela não vai querer compartilhar o que está acontecendo, ela não vai falar, ela vai ser desmotivada, ela não vai ter coragem. Enfim, todas essas coisas vão sendo ensinadas, né, reforçadas para a criança ter. Então é importante você fazer a validação do que seu filho está sentindo e do porquê que ele está sentindo aquilo ou tendo aquele comportamento. Um outro pilar bem importante também é você tirar essa ideia de culpa. Então, mãe, a culpa não é sua, mas também não é da criança, é da relação em que vocês dois estão estabelecendo para que aquele comportamento exista. Né? Vai me corrigindo se estiver faltando ou se eu estiver falando demais, tá? Tá certo, tá certo. Pode ir, tá bem legal. E eu acho que o terceiro, mas não menos importante, é essa ideia. Se você já está cansado de produzir tudo que a gente vem produzindo nesses 4 meses de quarentena, e o que você quer fazer hoje é deixar seu filho o dia inteiro no celular, passe a procurar coisas que motive a você, porque o seu filho não vai ter acesso àquilo se você não mostrar para ele. Então, vou colocar o exemplo, o meu que é pequenininho. O Arthur não vai entrar na internet e procurar coisas legais para ele fazer hoje. Então, eu preciso ter essa disposição, procurar aquilo para ele e procurar uma coisa que eu esteja a fim de fazer naquele dia. E tá tudo bem se no outro dia eu quiser fazer uma coisa mais animada ou mais leve. Então, é também, mais uma vez, respeitar o seu tempo enquanto mãe e respeitar o tempo do seu filho enquanto filho e também as necessidades dele. Porque, assim, a minha sogra, ela é diretora de escola e o que ela mais fala é: os pais já não querem mais fazer, mas eles estão esquecendo da importância de fazer para a criança. Porque as crianças, algumas crianças estão em fase de alfabetização, elas estão saindo do pré, indo para a primeira série. Então também é muito importante essa fase de transição e que está sendo feita em casa. Então a mãe também tem que ter consciência dessa importância para que o filho tenha uma boa evolução escolar. Mas não se espera que ele seja o melhor no tempo de pandemia. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar isso. Porque eu não consigo cobrar 100% do meu filho aqui em casa. Tem dias que ele quer, tem dias que ele não quer e eu também. E eu acho que tá tudo bem também. O que você acha? Sim. Eu acho, inclusive, que respeitar precisa ser diferente de anular, né? Então, eu respeito o tempo do meu filho, eu respeito o meu tempo, mas eu não anulo a necessidade que existe nesse momento de uma intervenção, de uma estimulação. Eu preciso ter a consciência, né, de que, sei lá, eu vou até pegar alguns anos aí para frente, enquanto a criança está na fase de alfabetização. Uhum. Nossa, essa fase é muito importante. E aí, se você já se comunicou com a escola, percebeu que a escola está mandando tarefas para avaliar de fato o seu filho e que se ele tiver um bom desenvolvimento, ele vai passar para o segundo ano Uhum. da escola no ano que vem. Uhum. Então, assim, quais são as chances de essa criança se deparar com esse conteúdo lá na frente e dar conta desse conteúdo? Porque ele vai ter que dar conta do conteúdo do segundo ano inteiro, né? E a alfabetização, que é um momento muito importante, está acontecendo em casa, como você mesma disse, né? Então, é um momento super importante na vida das crianças. Não dá para dizer que, olha, todo mundo que está aí na fase de alfabetização vai reprovar e todas as outras pessoas vão passar de ano. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Uhum. Então, a vida continua rodando, né? As coisas continuam acontecendo, e é por isso que eu digo, é importante respeitar, né, o momento de cada um, mas nunca anular uma necessidade, nunca anular
nem a criança, nem o pai, porque muitas vezes os pais também podem estar numa situação que talvez não seja uma situação de alfabetização, né? Porém, mesmo não sendo uma situação de alfabetização, ele está numa situação de uma criança pequenininha, né? Vamos pensar aí no seu filhinho. Se você imagina, poxa, tem muitas vertentes, há muitas pessoas falando que nesse momento de pandemia a gente precisa se permitir a não querer fazer as coisas. Só que quando você tem uma criança, você precisa pesar entre o respeitar e o anular, né? Como eu estou dizendo. Você pode, né, respeitar o seu dia, que você está com uma autoestima até um pouco mais elevada ou menos elevada, e aí isso impacta diretamente no seu ânimo para fazer uma brincadeira com o filho. Mas é necessário que você perceba, ok, eu estou em um momento legal para fazer atividades com o filho, legal, fiz. Amanhã eu não estou no momento bom de fazer atividades com meu filho. Talvez eu desça um pouquinho a intensidade e a criatividade da brincadeira, eu pego uma atividade mais pronta, uma brincadeira mais pronta, mas deixar a criança nesse dia para se respeitar anulando o outro também não é uma boa opção. Porque talvez a criança vai encontrar estratégias nesse dia que vai anular a interação de amanhã, por exemplo. Então, são todas questões que precisam ser cuidadas, né? Em uma relação a dois. E é bem nesse dia em que você faz a anulação, é o dia que você vai ter a maior queixa de comportamentos difíceis da criança. Porque você vai acabar se dedicando à criança. De um jeito ou de outro. Exatamente isso. E... Ai, me fugiu o que eu ia falar, mas eu ia falar sobre isso. Eu lembro. Então tá certo. Dentro desse período, né, de pandemia, a gente percebe muitos pais também dizendo que, por exemplo, já não conseguem encontrar a motivação da criança para fazer as tarefas de casa. Não tarefas só escolares agora falando, né? Mas as tarefas que fazia antes. Por exemplo, guardar os brinquedos, né? No começo eu estava super animada, eu vi algumas dicas, percebi que eu preciso deixar só alguns brinquedos para a criança guardar, mas hoje nem isso ela não guarda, né? Ou então, minha criança não está guardando os brinquedos, mas ela também não está brincando, ela também não está interagindo, não está conversando conosco. E aí, talvez nesse momento de pandemia, nós também precisamos compreender que algumas crianças vão precisar de algumas ajudas, né? Já aconteceu de alguns pais me procurarem, e não apenas um ou dois pais, mas vários pais me procurarem dizendo, Valéria, meu filho está em sofrimento, né? Ele não vê os amigos, ele está sofrendo. O que é que eu faço? Né? E muitas vezes é necessário pensar, então, né, sobre a criança. Qual é uma possibilidade saudável de interação que essa criança possa ter ou com outras crianças ou com adultos diferentes, né, lugares diferentes, que não coloque, claro, né, essa família em risco. Muitas crianças estão iniciando processos terapêuticos, por exemplo, né, para conseguirem se manter estimuladas a fazer as coisas que faziam antes. Muitos pais estão também iniciando processos terapêuticos, e aí a gente pode até partir para pessoas que não são dessa categoria, filhos ou pais. Né? Mas muitas pessoas de qualquer idade estão iniciando processos terapêuticos porque estão precisando lidar com tudo isso que está acontecendo de uma forma super diferente do que já aconteceu em toda a sua vida, né? Então, acho que está sendo um momento difícil para todo mundo, né? E para as crianças ainda mais. E o que eu ia falar naquela hora é que esses comportamentos difíceis, eles vão existir com pandemia ou sem pandemia. Só que o que a gente decidiu que era importante trazer aqui nesse período de pandemia, porque parece... E tem sido que esses comportamentos, eles ficaram mais evidentes no período da pandemia, porque a gente acabou se dedicando mais, as crianças ficando até mesmo mais tempo com elas. Só que tudo isso que a Val falou, o que eu falei, ele vai funcionar na pandemia e fora da pandemia. Porque esses comportamentos difíceis vão continuar existindo, seja o Arthur com 2 anos, ou seja uma criança no período de alfabetização, e seja também enquanto adolescente, adulto, os comportamentos difíceis, eles vão existir. Então, Val, eu acho que a nossa live ela foi muito ampla, porque a gente conseguiu atender todas as demandas que a gente já tinha conversado e estruturado. Você conseguiu no seu roteirinho? Sim, eu acho que o meu roteirinho ficou completo. Eu tô de vez em quando passando o olho aqui nele, aqui do lado, parece que parece que falamos de todas as demandas que chegaram, né, até por meio das perguntas. Acredito que tenhamos abordado várias coisas e eu até acho importante, sabe, Duda,
frisar também para os pais nesse momento que eu acho que fica muito em evidência que as crianças estão apresentando mais comportamentos desafiadores, né? Para que os pais possam atuar com a criança. Porém, é importante pensar também o quanto esses pais têm ficado criativos, né? O quanto esses pais têm se desenvolvido para lidar com o comportamento da sua criança, o quanto esses pais têm percebido necessidades de fazer coisas que ainda não tinham aprendido a fazer com a sua criança mesmo, né? Como, por exemplo, parar para estudar junto, né? Então, muitas vezes, ao perceber esses comportamentos difíceis, os pais acabam se desmotivando, pensando, eu estou fazendo tudo errado, porque o meu filho nunca apresentou esses comportamentos e agora está apresentando, ele não quer mais estudar comigo e ele vai para a escola a vida inteira, como que comigo não vai nem 6 meses. Então é importante também que o pai passe a olhar para o quanto de coisas que ele já avançou, né, que ele já aprendeu. E se não aprendeu, é um momento importante de interação com a criança, né? É um momento importante para se pensar, olha, né, o que eu ainda posso fazer para deixar o dia a dia mais interessante para a criança e para mim também. A gente sempre fala para os terapeutas, se a brincadeira não está legal para você, pode ser que também não esteja legal para a criança, né? E aí a gente tem um bom balizador, né? Eu tô brincando, mas eu tô brincando por obrigação. Mas talvez se eu fosse brincar de bola, fosse mais legal. Então, quem sabe se eu propor, mas a minha criança não brinca de bola. Mas quem sabe se eu propor, né? Então, essas estratégias também precisam ser muito valorizadas. Aqui em casa funciona muito a ideia de perguntar, se eu proponho alguma coisa, tipo, vamos pintar, porque eu gosto muito de pintar. Tanto é que eu tenho uma parede do quarto dele toda pintada. Só que agora chega uma fase que ele já não gosta mais de pintar. Então eu pergunto pra ele o que ele quer fazer, o que você quer fazer. Daí a resposta dele é sempre correr, então eu vou correr. Porque às vezes, eu pergunto sabendo a resposta já. Mas é que eu sei que ele vai estar bem e eu acho que isso é o mais importante. A gente já tá tão cansado, já tá tão esgotado e recebendo cobranças que eu acho que a gente só precisa ficar bem com a gente, com os filhos também, né, Val? Sim, sim, e sempre naquela ideia, né, de que respeitar o tempo do outro e respeitar o meu tempo não pode ser anular a necessidade da criança, né, ou a minha necessidade para me desenvolver em algumas coisas também. Exato. Pessoal, Val, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode abrir para pergunta. Será Sim, que se tiver alguma pergunta, a gente pode responder sim. Deixa eu Se olhando aqui tiver os um tempinho comentários. aí, A Dani, eu acho. Luiz. Você pode me interromper a hora que você vê alguma perguntinha, já viu? Não, eles comentaram com emojis. A Tena falou que somos todos chatos, mas depende. Sim, o analista do comportamento nem sempre é chato, depende, eu também acho. As energias maravilhosas, eu acho que ela foi sua professora também. Deixa eu ver se Vá, você conhece o ó, carinha. a princípio não tem nenhuma perguntinha e o Insta já tá me avisando que a gente tem 1 minutinho só e eu tenho medo dele me Um desligar. minuto! Olha que Gente, chato, ele passa desliga muito bem na nossa cara, é rápido. verdade. Então eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. E por tudo isso que você trouxe, eu acho que cada vez mais a gente vai agregando conhecimento e disseminando conhecimento. Então, eu sou muito grata a cada um que me ajuda a fazer essa função de disseminação. E obrigada, foi muito bom compartilhar com você esse momento, essa 1 horinha. Obrigada, agradeço o convite, Duda. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que assistiram também. Imagina, obrigada, gente. Então, vai, eu me despeço e a gente vai se falando, tá bom? Combinadíssimo. Um Tchau, tchau. beijo, gente. Tchau, tchau.